A paz do Senhor Jesus Cristo, caríssimos amigos e irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês. Queridos, vamos dar prosseguimento ao projeto Apocalipse. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar os sinos das notificações, não deixe de curtir o vídeo dando aquele like, não deixe de compartilhar o vídeo, de comentar positivamente. Eu tenho glorificado a Deus pelos comentários positivos e muito edificantes que têm sido emitidos nos vídeos que eu tenho postado, né? Até porque aqui ninguém é dono da verdade e muitas coisas que eu vou falar aqui você há de não concordar ou há de concordar, dependendo do viés interpretativo que você tem, ok? Então vamos lá, capítulo 5 do Apocalipse. Vamos ler esse capítulo, depois fazer algumas considerações do mesmo. Vimos no capítulo 4 a adoração dos 24 anciãos e dos seres viventes, aquele que está sentado no trono, cujo aspecto é aspecto de esmeralda, né? Como que de esmeralda, né? Que fala ali da presença de Deus e a adoração que lhe é devida. No capítulo de número 5, a adoração já é ao Cordeiro de Deus. O Cordeiro é adorado e aqui há o Cântico da Redenção e também é apresentado o livro selado com 7 selos. Queridos, é selado com 7 selos. Por quê? Porque neste capítulo, né, o Cordeiro abre os primeiros 6 selos. Ao ser aberto o 7º, no capítulo 8, ouve-se 7 trombetas também de juízo sobre a terra. Por sua vez, ao ser tocada a 7ª trombeta, no capítulo 11, está dando início aos piores juízos da grande tribulação. Aí são consequências dos selos, que são os das 7 taças da ira de Deus anunciada no capítulo 15 e executadas a partir do capítulo 16. Portanto, o juízo sobre os selos, trombetas e taças não são paralelos, mas sucessivos. Do último selo saem as 7 trombetas e da última trombeta saem as 7 taças. Uma coisa decorrente da outra, né? Então aqui vai ser apresentado o livro selado com 7 selos, né? Vamos aqui então ler este capítulo maravilhoso. Diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, esse João, tá? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Veja a sacralidade total desse livro, tá? Selado com 7 selos, com 7 selos, né? Como diz aqui o texto de João aqui. E ninguém no céu podia abrir, nem anjo, nem potestades, nem arcanjo, nem serafins, nenhuma autoridade angelical tinha poder de abrir aquele livro selado com os 7 selos. E está dizendo João literalmente, né, que esse livro era um livro que ninguém nem sequer podia olhar para ele. É selado por dentro e por fora, para vocês verem a sacralidade da mensagem que estava ali. E eu chorava muito, porque João ele se viu numa perspectiva de observar, e na observação dele ele não viu ninguém que podia sequer olhar para o livro. E ele chorou muito por causa disso. E nem olhar para o livro podia. E ele disse, um dos anciãos se aproximou de João e disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é uma profecia que nós temos lá no livro do Gênesis, meus amados irmãos. Nós lá no livro do Gênesis, do capítulo 49, versículo 9 e 10, diz que Judá seria um leão, um leãozinho, né? Então a bandeira, o estandarte da tribo de Judá, inclusive, era o estandarte do leão. Então Jesus, ele é o personagem mais forte da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o personagem mais eminente, mais poderoso. Por isso que é apresentada aqui esta visão. E ele olha, João olha, e no meio do trono
E dos 4 animais viventes, melhor dizendo, o versículo 5 diz: um dos anciãos, não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, porque Jesus seria descendente de Davi, e ele o foi. Há alguém que pode dizer assim, mas ele foi nascido virginalmente. Olha, na lei judaica, eu tenho ali um livro de um grande teólogo chamado Karl Rahner, que foi um dos maiores teólogos da Igreja Católica de todos os tempos. Karl Rahner, ele apresenta uma teologia do Novo Testamento, na qual ele diz que havia uma lei judaica, que se alguém dissesse, este é o meu filho, assim o era. Passava a ser seu filho. E o filho adotivo, ele tinha todas as prerrogativas de um filho biológico. Então, é claro que temos 2 genealogias de Jesus. Isso é um caso para muitos debates já foram feitos e muita gente briga e não chega a conclusão nenhuma, né? Eu sou da opinião de que uma genealogia, porque as 2 são diferentes. Uma passa por Salomão, que é a genealogia de Salomão, em Mateus, passa por Salomão, Davi, Salomão, e a genealogia de Lucas, ela passa por Natã, Davi, Natã. Então, acredita-se que, como a mulher não poderia, né, você não vê na Bíblia genealogia de mulher. Então, era uma coisa meio que patriarcal. Então, era costume da época, era hábito literário da época não apresentar-se genealogias femininas. Então, José, ele é alvo também da genealogia de Lucas, assim como de Mateus, porque ele era da casa de Davi. Ele tinha tanto o sangue de Natã, quanto também tinha o sangue de Salomão, ou seja, uma genealogia apresenta a linhagem real, a outra apresenta a linhagem biológica, mostrando que aquela genealogia de Lucas, segundo muitos eruditos dizem, é a genealogia de Maria, a mãe de Jesus, a qual ela, é claro que na época, né, se dizia que quem dá a semente é que tinha direito de genealogia, no caso o homem, mas hoje não é bem assim. Hoje nós sabemos pela ciência, e quem tinha essa concepção antiga, ela está ultrapassada, porque hoje pela ciência se sabe que cromossomicamente, tanto a mulher quanto o homem, eles são responsáveis pela carga genética da criança. Agora, alguém pode falar também, mas não foi José quem passou os cromossomos masculinos. Ora, querido, eu creio em milagres. E eu creio que o Espírito Santo, que é capaz de, lá em Gênesis, né, que diz que o Espírito de Deus se movia, esse verbo ali, mareferet, ele está dizendo que o Espírito Santo exercia poder para gerar vida na terra, se movia sobre a face das águas, né? Veruor Elohim alpinei terron mareferet, ou seja, ele se movia sobre a face das águas para gerar vida. Isso fica uma trivialidade quando nós consideramos que ele poderia gerar vida no ventre de Maria, já que ele gerou vida com abundância lá, conforme o relato do livro do Gênesis, relatado neste verbo que está num grau de altíssima intensidade, mostrando que o Espírito Santo, ele depreende muito poder, muita glória para poder criar as coisas. Jó, inclusive, diz que o Senhor envia o seu Espírito e as coisas são criadas. E assim também, Jesus foi gerado por Deus, e se ele foi gerado por Deus, nada melhor do que o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, para gerar o ente santo, conforme o anjo Gabriel falou, que haveria de nascer no ventre de Maria. Não é sobre o nascimento virginal, mas apenas para que você tenha um pouco de entendimento acerca desta questão que é tão polêmica e que gera tanta controvérsia. Então, queridos, continuando a leitura, e olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não é? Um cordeiro que havia sido morto, mostra que esse cordeiro venceu a morte. E João Batista, no capítulo 1 de João, no Evangelho, e no versículo 29, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro era um dos animais preferenciais para o sacrifício. E Jesus, ele é o sacrifício perfeito, ele é o Cordeiro de Deus,
não é o cordeiro do sacerdócio arônico, ele é o cordeiro de Deus. E ele tira o pecado do mundo. É por isso que a imagem do cordeiro aqui aparece revelando-nos a redenção neste texto. E a questão das 7 pontas fala de um poder pleno, já que a ponta, dentro da concepção literária, ela tem o sentido de poder, ela tem um sentido de glória. Então, autoridade. Então, 7 pontas fala de uma plenitude de poder no cordeiro. Poder redentor, poder remidor. Então, vamos continuar. Tinha 7 olhos, né, mostrando a sua onisciência plena, e que são os 7 espíritos, a plenitude do Espírito Santo. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, o cordeiro, no caso. João chorava porque ninguém podia sequer olhar para o livro, mas vem o cordeiro e toma o livro. Tomar não significa que ele pegou com força e puxou, não. Isso aí fala de um gesto gentil. Ele pegou o livro, ele tomou nas suas mãos e, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Alguém que diz que Jesus não recebe adoração aqui, ele está recebendo adoração não de homens, não de seres humanos, ele está recebendo adoração de seres da mais alta patente celestial, os animais e os 24 anciãos, os 4 animais que são considerados querubins e os 24 anciãos que se prostram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, ou seja, o incenso suave. O incenso, quando ele subia, inclusive havia, né, o altar do incenso lá no tabernáculo e no templo. E isso aqui dentro do Apocalipse é muito significativo, fala de um aroma agradável. E esse incenso ele representa as orações de todos os sinceros, remidos, lavados e purificados, e que têm uma vida justa, justificados na presença do Senhor, que foram comprados com alto preço, não com ouro nem com prata. A oração desses tais é como um incenso suave que sobe às narinas de Deus, coisa gloriosa, né? E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Veja que a obra redentora, ela engloba todos os seres humanos. Quando fala tribos, quando fala aqui de povos, nações e línguas, significa que a salvação do Cordeiro é universal, é para todos. Não é uma classe, não é uma casta, não é apenas um grupinho de pessoas que serão salvas. Toda a humanidade, ela está debaixo da promessa da salvação. Basta abrir o coração, basta crer em Jesus. Se com o teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus é o Cristo, será salvo. Paulo escreve isso na sua carta aos Romanos. Então, queridos, esta é a premissa da salvação. Então aqui eles cantavam: no céu há muito louvor. A Bíblia no Apocalipse vai revelar-nos isto. Há cânticos no céu. O céu é um lugar de adoração, e o louvor, ele é a alta expressão da glória, da adoração, da bênção que nós temos de gratidão no nosso coração para adorá-lo na sua santidade. Adorar a ele porque ele é poderoso, é majestoso, ele é o tudo, ele é o absoluto, ele é aquele que era e sempre há de ser, ele é o eterno. Por isso ele é digno de receber todo e qualquer adoração de qualquer ser, de qualquer espécie, porque ele criou a todos e ele merece toda a honra, toda a glória, e toda a adoração e todo o louvor. Então, e para o nosso Deus aí se refere, né? Aquilo que Deus dirá, Jesus, o Cordeiro, irá fazer, reis e sacerdotes reinarão sobre a terra. Então aqui há mais uma vez uma promessa de que os santos que têm as suas orações como um incenso suave, eles reinarão. E é uma das promessas às igrejas da Ásia, que aquele que vencer reinará com ele e regerá as nações com vara de ferro. Olha só, queridos, como a Bíblia ela vai se encaixando e como ela vai se explicando. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, né? Milhares e milhares, milhões,
ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, há muitos anjos, incontáveis, incontáveis. Assim como existem estrelas que os homens não conseguem dizer quantas estrelas existem no universo, mas os astrônomos, eles dizem que se pegássemos todos os grãos de areia de todas as praias do mundo, ainda assim o número de estrelas no universo ultrapassaria todos os grãos de areia de todas as praias existentes no mundo, para vocês verem a grandiosidade do poder de Deus e a grandiosidade do universo que Ele criou. Glória a Deus por isso. Então os anjos o adoravam, os anciãos o adoravam, o Cordeiro, e era o número de milhões e milhões, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, e de receber honra, poder, glória, força, honra, ações de graça. E ouvi a toda a criatura que está no céu. Aqui, o céu, a terra e debaixo da terra, que era uma linguagem muito recorrente dentro da literatura, tanto judaica quanto rabínica. Isso fala de uma totalidade de seres, ok? Fala de uma totalidade celestial e terrenal e ao mesmo tempo de criaturas que estão debaixo da terra. Muitos dizem que são as almas das pessoas que estão lá, mas isso é alguma coisa que nós não temos como afirmar nem dogmatizar. Mas podemos dizer que literariamente fala de um cântico universal englobando todas as criaturas que estão nos céus, que estão na terra e as que estão invisíveis aos nossos olhos, que não podemos vê-las debaixo da terra. É uma representação disto. Queridos, e então está dizendo, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, até no mar, peixes que nós nem sequer ainda o classificamos pela ciência, né? A ciência, a oceanografia ainda não conseguiu classificar alguns tipos de peixes, de animais marinhos, são desconhecidos. Quando se mergulha mais fundo, né, com submarinos muito bem preparados, se descobre espécies que acreditava-se até que não poderiam existir em milhares de metros de profundidade marítima. E lá elas estão, mesmo com a pressão do mar grandiosa que tem. Então, queridos, veja que é um clímax de adoração, de louvor, de bendição. Aquele que morreu, que é o Cordeiro, que viveu, que ressuscitou. Aí quando fala que ele viveu, que ele foi morto, mas ele viveu, fala da ressurreição de Jesus, que é um fato inquestionável por nós que somos cristãos. Nós não questionamos a ressurreição do Senhor, nós não negociamos a nossa fé em relação a crer nesta ressurreição após 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele ressuscitou e ele está à direita de Deus, Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. E finalizando diz... e todas as criaturas o adoravam no céu, na terra, debaixo da terra, no mar. O que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e poder e glória para todo sempre. E os 4 animais, que são os querubins, diziam amém. Amém. Eu quero que você também diga amém hoje, que esta palavra ela entre no teu coração, que você abra o teu coração e diga: Senhor, eu creio, amém. Eu creio, Senhor, eu creio na poderosa palavra que de ti sai. Amém, glória a Deus. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Glória a Deus. Termina aqui no versículo 14. Vejam que o céu não se cansa de adorar, o céu não se cansa de se prostrar, o céu não se cansa de reverenciar aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Cordeiro vivo, aquele que é o Cordeiro que venceu, aquele que é o Cordeiro que virá. O céu não se cansa de adorar, e nós também, mesmo na nossa limitação, mesmo no nosso cansaço, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sendo tentados, nunca podemos deixar de adorá-lo, porque ele fez grandes coisas por você e por minha vida. Então a nossa adoração a ele deve ser diária, contínua. Enquanto respirarmos, adoremo-no, glorifiquemo-no,
adoremo-lo e digamos a ele toda honra, toda glória, toda força, toda ação de graças a ti, ó Cordeiro de Deus. Esse é o capítulo 5, um capítulo de grande alegria espiritual, o qual deve nortear a nossa vida espiritual em todos os dias em que estivermos aqui neste planeta. E quando fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos na eternidade com Cristo Jesus e veremos a Deus face a face, tal como Ele é. Espero você no próximo vídeo, meu querido e minha querida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo avive em você as palavras que você ouviu deste capítulo 5 do livro do Apocalipse, e que Deus abençoe tua família e todos que você ama. Shalom, shalom.